Fotografia da invasão da Polônia segundo as memórias de Winston Churchill. História em fotos. A invasão da Polônia segundo as memórias de Winston Churchill. Mais de 1.500 aviões modernos foram lançados sobre a Polônia, e 56 divisões, incluindo todas as suas 9 divisões blindadas e motorizadas, compuseram o exército invasor. Tanto em número quanto em equipamentos, os poloneses não se equiparavam aos atacantes, nem tampouco seu dispositivo de tropas era sensato. Eles espalharam todas as suas forças ao longo das fronteiras de sua terra natal. Não tinham nenhuma reserva central. E não foi apenas em quantidade que eles se mostraram inferiores. Eram amplamente superados em artilharia e dispunham de uma única brigada blindada para enfrentar as divisões Panzer. Sua cavalaria era montada, da qual eles dispunham de 12 brigadas, atacou valentemente o enxame de tanques e carros blindados, mas não tinham como feri-los com suas espadas e lanças. Em um mês estava tudo acabado. Uma nação de 35 milhões de habitantes caiu nas mãos impiedosas daqueles que buscavam não apenas a conquista, mas também a escravização, e na verdade, a extinção de uma vasta quantidade de gente. Memórias da Segunda Guerra Mundial. Uma fotografia do 1º Sargento Ivaldo Ribeiro Dantas. 8ª Companhia do 3º Batalhão do 11º Regime de Infantaria da Força Expedicionária Brasileira. Época em que as Forças Armadas Brasileiras mereciam admiração e respeito. Fotografia da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. A primeira foto mostra o retorno de um sargento para casa. História em fotos. Bomba atômica Fat Man é lançada sobre Nagasaki, no Japão. 9 de agosto de 1945. No dia 9 de agosto de 1945 era lançada sobre a cidade de Nagasaki, no Japão, a bomba atômica chamada Fat Man, Homem Gordo, em português. Foi a segunda das 2 bombas lançadas pelos Estados Unidos no Japão. A primeira foi Little Boy, Menininho ou Menino Pequeno, no dia 6 de agosto, sobre a cidade de Hiroshima. A Fat Boy foi detonada a uma altitude de cerca de 550 metros sobre a cidade, após ser jogada pelo bombardeiro B-29 Boxcar. Apesar de ter uma potência praticamente 2 vezes maior do que Little Boy, seus danos foram menores, pois as condições climáticas de Nagasaki naquele dia eram desfavoráveis. Com isso, a Fat Man não atingiu seu alvo com precisão e caiu em um vale, ao lado da cidade. Mesmo assim, 40.000 pessoas morreram e mais de 25.000 ficaram feridas. Nos anos posteriores ao ataque, milhares de pessoas morreram por conta da radiação e de doenças relacionadas. Às 11h01, uma abertura de última hora nas nuvens sobre Nagasaki permitiu ao artilheiro do Boxcar, o capitão Kermi Bean, ter acesso visual ao alvo encomendado. A arma Fat Man, contendo um núcleo de cerca de 6,4 kg de plutônio, foi lançada sobre o vale industrial da cidade. Ela explodiu 47 segundos depois, 503 metros acima de um campo de tênis, no meio do caminho entre a fábrica de aço e de torpedos da Mitsubishi no norte do país. A explosão ocorreu a cerca de 3 km a noroeste do hipocentro planejado. A explosão foi confinada pelo Vale de Urakami e uma grande parte da cidade foi protegida pelas colinas intervenientes. A explosão resultante teve um rendimento equivalente a 21 kT explosão, 88 TJ, 2 kT. A explosão gerou um calor estimado em 3.900 graus Celsius e ventos que foram estimados a 1.005 km por hora. O raio de destruição total foi de cerca de 1 km, seguido por incêndios em toda a parte norte da cidade, a 2 km ao sul do local de explosão da bomba. Cerca de 58% da fábrica de armas da Mitsubishi foi danificada e cerca de 78% da fábrica de aço da Mitsubishi. A Mitsubishi Electric Works sofreu apenas 10% de danos estruturais, visto que estava na fronteira da zona de destruição principal. A Mitsubishi Urakami Ordnance Works,
A fábrica que criou os torpedos tipo 91 lançados no ataque a Pearl Harbor foi destruída na explosão. Fotografia: General Lawson Sanderson, dos Fuzileiros Navais, recebe a rendição do almirante Shigematsu Sakaibara, comandante da ilha de Wake, 4 de setembro de 1945. Sakaibara havia ordenado a execução de 98 prisioneiros norte-americanos na ilha em 7 de outubro de 1943, e foi condenado à forca pelo ato, sendo executado em Guam no dia 19 de junho de 1947. Foto comparativa feita por um turista japonês ao visitar Volgogrado, antiga Stalingrado, em junho de 2020. Ele procurou até achar o local exato onde esta foto foi tirada em fins de agosto de 1942. No início da Batalha de Stalingrado, um canhão de assaltos Tu-G3 do exército alemão está prestes a mergulhar na cidade. História em fotos. O filme de Cusco é o único filme a cores da assinatura formal da rendição japonesa em 2 de setembro de 1945, a bordo do encouraçado USS Missouri ancorado dentro da Baía de Tóquio. Ela foi filmada a partir do deck de navegação. A filmagem foi feita pelo comandante, capitão, George F. Cusco, que recebeu uma câmera com filme colorido de Leif Erikson, ator de cinema que na época servia como fotógrafo militar e que também filmou a rendição, mas em preto e branco. O filme original ficou na posse de Cusco até sua morte em 1985. Em 1992 foi entregue ao Centro Histórico Naval. Em abril de 2010 o coronel William Cusco, filho de George, iniciou um projeto de restauro e distribuição do filme para organizações militares americanas e museus da Segunda Guerra durante as comemorações dos 65 anos da rendição. Fotografia: lançando minas marítimas a bordo do lança-minas finlandês Rutsinsalmi. Data: 18 de maio de 1942. Fotografia: alguns dos primeiros tanques M26 Pershing da 2ª Divisão Blindada dos Estados Unidos nas ruas de Magdeburg, Alemanha, abril de 1945. História em fotos. Fotos tiradas em maio de 1945 após a rendição alemã no aeroporto Sbrück-Otting, região de Tirol na Áustria, ao lado dos Alpes. Os Mi-262A1 e outros caças que aparecem nas fotos pertencem ao Jagdverband 44, unidade formada em janeiro de 1945 com os 60 melhores pilotos alemães. O comandante do JV-44 era o Adolf Galland, o ex-general der Jagdflieger, general de pilotos de caça, que recentemente havia sido demitido de seu posto de assessoria por Hermann Göring por criticar as políticas operacionais, a doutrina estratégica e as táticas exigidas pelo alto comando da Luftwaffe. Como prêmio de consolação, Galland foi encarregado de montar uma pequena unidade com os Mi-262 para demonstrar as capacidades do caça-jato. Devido à fama de seu comandante, a unidade foi apelidada o Circo de Galland e atuou até o último dia da guerra. Foto com 12 Hawker Fury MKI do esquadrão número 43 da RAF, voando ao longo da costa sul da Inglaterra no final de 1939, apenas algumas semanas após a declaração de guerra contra a Alemanha. Aeroporto da RAF em Kinloss, outubro de 1943. O bombardeiro médio Anson pousou em cima do bombardeiro pesado Fitley, que estava decolando depois que o piloto não entendeu a mensagem do ATC, Air Traffic Control. Ninguém se feriu, mas o Fitley ficou definitivamente destruído. Fotos do Ju-87 Stuka C, projetado com asas dobráveis para ser lançado de encoraçados por catapultas ou decolar do porta-aviões Graf Zeppelin. Apesar de 2 protótipos serem testados durante 1938, no começo da Segunda Guerra uma encomenda inicial de 120 Stuka C foi cancelada e o Graf Zeppelin nunca foi concluído. Chegamos ao fim, meus amigos. Curte, comenta, compartilhe, inscreva-se em nosso canal Fotos Vintage. Vamos finalizar com fotografia. Protótipo do T-77 Multiply Gun motor carreagem antiaéreo com 6 metralhadoras .50. Usava o chassi de um M24 Chafef.
2 protótipos foram construídos e testados entre 1943 e 1944, mas não entrou em produção.